Olá, boa noite. Então, hoje, para a gente refletir, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre os nossos pensamentos. O quanto os nossos pensamentos nos guiam e o quanto a gente consegue guiar os nossos pensamentos. Bom, primeiro, não sei se vocês de repente já pararam para perceber aonde os pensamentos de vocês levam vocês. Vou contar uma coisa que acontece, e né, nesses tempos aconteceu comigo. Eu tava em casa e de repente remoendo várias coisas de passado, assim, situações de passado, fiquei revivendo e sentindo aquilo de novo e pensando sobre aquilo, como poderia ter sido, como foi, né? E revivendo mesmo aquela situação, né? E aí, de repente, eu parei e comecei a me dar conta disso. Que eu tinha ficado já um tempão, sei lá, uma meia hora, fazendo isso, só remoendo, né? Que nem a gente fala, revivendo aquilo, remoendo. Meu pensamento estava todo voltado para aquela situação de passado. E aí que eu me dei conta, eu disse, gente, olha quanto tempo eu tô perdendo, ou quanto tempo eu tô investindo revivendo uma situação passada. Claro, a gente é muito difícil, a gente não consegue ficar o tempo inteiro presente, né? A gente até precisa ir um pouquinho para passado, um pouquinho para futuro, mas é muito assim, com que intenção a gente faz isso? Naquele momento eu estava revisitando situações de passado, só entrando num looping de pensamento sem me levar a lugar algum. Não era. Sabe quando a gente fica revivendo e não tira uma lição daquilo e pronto, fechou a portinha, vamos pra frente. Não. Tu começa a reviver, remoer, e aquilo parece que vai te alimentando e tu não consegue sair daquilo tão fácil, né? Então eu me percebi nisso, eu não tinha uma intenção ali de, estou revisitando essa situação, porque eu preciso ainda perceber ali aonde tá a situação, onde está ali o aprendizado, o que eu realmente preciso trazer para mim. Não, eu fiquei realmente por muito tempo ali só gastando o tempo do meu pensamento ali nessa situação de passado. E a mesma coisa para futuro. A gente precisa sim ir para o futuro, né? Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma viagem, eu preciso pensar lá na frente. Então, que dia eu vou? Eu preciso comprar uma passagem? Eu preciso reservar um hotel, uma pousada, algum lugar para ficar? Eu preciso olhar a previsão do tempo daqui a tanto tempo, mais ou menos como é, para organizar minha mala. Então eu preciso sim, às vezes, ir visitar uma situação de futuro, planejar, ano que vem eu vou fazer um curso. Não que o nosso planejamento seja uma garantia de que as coisas vão funcionar como a gente planejou, mas se eu simplesmente não planejar, às vezes é mais difícil que algumas coisas que precisam acontecer realmente aconteçam. Então a gente se organiza no tempo futuro, né? Bom, mas aí vem a questão do pensamento, né? A gente realmente investe o nosso tempo pensando em algumas coisas. Por que investir o nosso tempo? Porque o nosso pensamento, ele gera emoções, ele gera uma vibração, né? Então, o que eu tô pensando, isso vai repercutir sim nas minhas emoções e na minha vida. Então, se eu dedico o meu pensamento em coisas boas, em coisas construtivas, no que vai me melhorar, no que vai elevar minha energia, elevar minha vibração, nossa, eu tô conseguindo guiar meu pensamento para um local que me faz crescer, que me faz evoluir, que me faz me sentir bem, me sentir melhor. Como eu falei ali na situação de passado, que eu me peguei por muito tempo ali, né? Por muitos minutos pensando numa situação de passado, eu só tava baixando a minha vibração, eu só tava remoendo uma situação e baixando a minha vibração, né? Só que a gente faz isso muitas vezes sem consciência. A gente acaba voltando, revisitando ou pensando, criando e alimentando pensamentos
de baixa vibração sem ter consciência disso. E quanto tempo será que a gente faz isso durante o nosso dia? Então, o meu convite é para que a gente comece a perceber aonde os nossos pensamentos estão nos levando. E aí, o convite ainda é fazer um exercício, um desafio um pouquinho maior, de não me deixar guiar pelos meus pensamentos, mas eu guiar os meus pensamentos. Então, aonde eu quero levar a minha vibração, né? Então, por exemplo, nesse momento que eu me percebi que eu estava meia hora me colocando nesse curto, né, nesse circuito de pensamentos de baixa vibração, só remoendo o passado, quando eu consegui me dar conta do que eu estava fazendo comigo mesma, eu disse, não, eu não vou gastar a minha energia, o meu pensamento, o meu tempo com isso. Eu vou, então, mudar na hora, e isso é maravilhoso. Porque quando a gente consegue detectar situações assim, que não é fácil, né? Mas quando a gente consegue detectar essas situações, nossa, eu tô pensando, tô remoendo, tô fazendo isso comigo. Eu consigo na hora mudar meu pensamento. Não, eu vou pensar em tal coisa. Eu vou levar minha energia para isso. Eu vou pegar outro livro, eu vou pegar um livro que vai me trazer uma mensagem boa, vai me fazer refletir sobre alguma coisa que me faça eu me sentir bem, que me faça eu me sentir melhor, que me faça crescer e evoluir. Então a gente sim pode guiar os nossos pensamentos e é um exercício, não é fácil, mas assim, eu convido a dar o primeiro passo começar a trazer a atenção de vocês e perceber aonde estão os pensamentos de vocês. É na saúde? É na doença? É na abundância? É na falta? É no sofrimento ou é na alegria? Aonde eu concentro meus pensamentos a maior parte do meu dia? E se eu consigo, então, fazer esse primeiro passo, que é primeiro detectar. Não, eu vejo que realmente meus pensamentos estão voltados para isso a maior parte do tempo. Se não for uma coisa legal, e se eu precisar e se eu puder mudar e fazer esses pensamentos mudarem para uma vibração mais elevada, então o meu segundo convite é para que se experimente fazer isso. Para que quando eu perceber que os meus pensamentos estão me fazendo criar situações difíceis, situações desafiadoras que nem existem, né? Então, às vezes a gente projeta para o futuro cenas muito ruins, né? Então, a gente projeta dor, sofrimento, de coisas que a gente às vezes não tem controle, não sabe se vai acontecer. Então, quando eu percebo que eu tô fazendo isso, eu tô gastando meu tempo, porque eu criar situações no futuro, por exemplo, de uma doença, eu não tô evitando que essa doença aconteça por pensar nela e por criar ela mentalmente, né? Que ela não exista ainda no meu corpo, que eu tô criando, tenho medo de tal doença. Se eu fico o tempo inteiro remoendo isso, eu acabo baixando minha vibração, porque a gente não fica alegre e feliz pensando nisso. Então eu vou baixar minha vibração. Então o que eu posso fazer nesse momento? Primeiro, se eu tomei consciência que eu tô fazendo isso, segundo, eu posso, né? O segundo passo é tentar mudar. Então, assim, bom, se isso é uma coisa que me aflige, o que eu posso fazer hoje para então evitar essa situação? Eu preciso me cuidar mais, eu preciso cuidar do meu sono, da minha alimentação, da minha energia, da minha vibração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar fontes de informação que me façam me voltar à minha saúde. Então, eu posso começar a alimentar os meus pensamentos com saúde. Então, nossa, eu vou mudar minha alimentação assim, eu vou fazer tal receita, eu vou começar aquele exercício físico. Então, eu vou movimentar essa energia de vibração mais elevada em mim e na minha vida. Então, basicamente é isso. Lembrando, tudo que a gente pensa, a gente também gera essas emoções, a gente também vibra isso e na nossa vibração a gente atrai pessoas, situações na mesma vibração. Então, se eu consigo elevar a minha vibração, eu vou atrair também o que está nessa vibração mais elevada. Se eu me mantenho em pensamentos, né, originalmente ali em pensamentos de uma vibração mais baixa, e eu começo a vibrar nessa frequência mais baixa, eu também, da mesma maneira, vou estar atraindo
isso para minha vida. Então, que a gente comece a prestar atenção e guiar os nossos pensamentos, que a gente não seja tão escravo do que a gente pensa, mas que a gente possa, assim, começar a se perceber cada vez mais, se conhecer, mudar, para que a gente possa crescer e evoluir, ter uma vida mais feliz. Tá bom? Boa noite a todos, um grande beijo, fique com Deus.